gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do quadro Pergunte ao Maestro. Se você é novo por aqui, já dê o seu like, já curte, já se inscreva para que você não perca nenhum conteúdo que estamos postando e que estamos preparando para você. Se você ainda não participou do quadro, é só ir no box de comentários e deixar a sua pergunta para o maestro. Pode ser qualquer tema, tá, gente? Não precisa ser só canto. Vamos estar aqui de olho e selecionando as melhores perguntas para fazer um episódio incrível para você. Então vamos para as nossas perguntas do dia? Vem comigo, Pergunte ao Maestro. Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio da nossa segunda temporada do Pergunte ao Maestro. Você deve ter assistido as lives do Ensemble, da Ópera ao Pop. Espero que vocês tenham curtido. Coloque lá o seu comentário para a gente saber que números vocês querem mais que a gente repita. E foi muito delicioso fazer isso para vocês. Mas vamos lá. Sami, primeira pergunta. Maestro, dá uma dica para conseguir mais espaço faríngeo? Não sei se é esse o termo correto, mas sinto dificuldade para ganhar espaço. Já tenho uma boca pequena demais e um espaço reduzido. Grande abraço. Tá, o tamanho da boca não vai interferir muito nisso não, tá? Mas olha, o espaço faríngeo, eu posso pensar ele em 3 dimensões, em 3 lugares. Acho que fica mais fácil. A laringofaringe, quando eu abaixo a laringe, eu aumento esse espaço, tá? É como se eu alongasse o trato. Quando eu penso para trás e para os lados, atrás da boca, eu amplio a orofaringe. E quando eu penso a orofaringe para cima, eu invado o espaço da rinofaringe. Então, talvez... Na teoria é isso, mas na prática, como que eu poderia fazer? Fazer o tubo posterior vai te ajudar a ter a propriocepção desses músculos no stretch. Como se fosse um som de um navio bem pequenininho para dentro. E de preferência na borda tênue. Para diminuir o impacto. Então, se você tiver Mindvox, coloque seu Mindvox para você fazer um som bem pequenininho e pensando nessa direção. Isso vai te dar uma própria percepção de um som posterior faríngeo, tá bom? Espero te ajudar. Olá, maestro. Estou fazendo tratamento contra rinite alérgica. Tenho medo que isso possa de alguma forma afetar a minha voz, pois sinto as vias aéreas superiores ressecadas na região nasal até a laringe. Sei que não és médico, mas talvez já tenha tido alguma experiência do tipo. O que eu devo fazer enquanto cantor para driblar esse problema, além de consultar o meu médico? Muito obrigado. Já é a minha segunda vez por aqui e gostaria de parabenizar toda a equipe do Pergunte ao Maestro por tanto. Com carinho, Pablo, Espírito Santo, Brasil. Obrigado, Pablo. Pablo? Pablo. Obrigado, Pablo. Olha, você está certo. Você precisa perguntar para o seu médico dizer para o seu médico, todas as vezes que você vai fazer um tratamento de vias aéreas, ou um tratamento de refluxo, ou um tratamento que mexe com o trato vocal, você precisa dizer para o médico que você é cantor. Por exemplo, tratamento hormonal para mulheres, tratamento de refluxo, que eu já falei, tratamentos de estéticos, botox perto da região do pescoço. Tudo isso você tem que dizer pro cantor, pro médico que você... já tô pra lá de Bagdá. Pro médico que você é cantor. Que aí ele vai te falar de uma maneira diferente. E aí você joga a responsabilidade pra ele também. Agora, se você sente ressecamento, por que não fazer mais hidratação? Você vai perguntar pra ele, ele vai te dizer, olha, esse tratamento é assim, acontece isso aqui. Mas, por exemplo, quando eu estou dando aula direto, assim, eu não fico sem o meu nebulizador portátil. Porque aí, se um dia tá mais seco, tô muito no ar-condicionado o dia inteiro, eu imediatamente coloco ali aquele soro fisiológico para ir hidratando. Então, você pode fazer isso no tempo que você não tá... Que você pode... Deixa tem um umidificador... um nebulizador que é portátil... acho que a gente vende aqui no estúdio, não vende? Vende. A gente vende no estúdio. Que é pequenininho e a pilha e a bateria, eu acho, não sei. E você põe dentro da sua bolsa, você anda com ele. O tempo que você está livre, você pode colocar ele, entendeu?
Essa é uma das coisas que você pode fazer. A outra, na minha sala, não aqui onde eu estou gravando, mas na minha sala onde eu dou aula, eu coloco um umidificador virado para mim. A fumacinha vem para mim. Então é como um vapor d'água em cima de mim o tempo inteiro. Porque o meu ar-condicionado, meus alunos falam que fazer aula no Estúdio Marconi Araújo, fazer aula no Polo Sul. Eu amo ar-condicionado porque eu me visto assim. Então, eu não consigo dar aula com a pizza embaixo do braço. Então, o ar-condicionado é forte. E meus alunos que, eu não consigo cantar no ar-condicionado. Bom, temos um problema, porque se você não consegue cantar no ar-condicionado, você não vai cantar em teatro nenhum. Você precisa aprender a cantar no ar-condicionado. Porque os teatros, eu já dei esse exemplo aqui, eu cantei em Manaus, lá fora tá 40, lá dentro tá 15. 16, entendeu? E você precisa lidar com choque térmico, você precisa, não podemos viver numa bolha. Então, como eu estou no ar-condicionado, qual é o problema do ar-condicionado? Ressecar. Não é a temperatura. Então, o que eu faço? Eu jogo esse vapor em cima de mim e por consequência, o ambiente também. O ar-condicionado do estúdio, como nós lidamos com voz, ele é limpo muito mais vezes do que um ar-condicionado normal. A gente faz um investimento nisso, porque nós somos uma escola de canto. Agora não está tendo presencial, mas quando era presencial, sim. E agora com Covid, mais ainda. Nós temos uma empresa que faz higienização. Higienização. Eu estou muito cansado já. A higienização é especial para isso, com produto especial. O filtro EPA especial para isso. O filtro EPA especial para isso, Fábio, está me dizendo. Mesmo usado em hospitais. O mesmo usado em hospitais, né? Então, nós temos esse filtro aqui no estúdio, porque a gente precisa que os nossos alunos estejam saudáveis com relação ao ar-condicionado. Mas, às vezes, o problema não é a temperatura nem o filtro, é o ressecamento, tirar a umidade, não é? Então, em caso do ar-condicionado, tá tudo certo. Então, é importante que você umidifique. E a melhor maneira de você fazer isso é nebulizador soro fisiológico. Você compra as ampolinhas de... Nossa, não consigo falar nada hoje, gente. Ampola de soro. E aí você deixa na sua bolsa também. O tempo que você tem livre, você abre lá, coloca, faz uma ampolinha daquela, pronto. Entendeu? Agora, se você estiver em crise, com muito ressecamento, faz de manhã, faz de tarde, faz de noite. Tá bom? Mas procure o seu médico. Eu não sou médico. Isso que eu estou dizendo é uma coisa que cantores fazem. Se você pegar cantor lírico em ensaio geral, tá lá com nebulizador. Cantor de teatro musical italiana, tá lá com nebulizador. Tá bom? Olá, maestro. Queria saber como tirar aquela voz de batata quente. Meu timbre é muito escuro também. Obrigada. Obrigado? Obrigado. Infelizmente, eu não sei o que é uma voz de batata quente. Se a sua voz é muito escura, você deve buscar brilho. Então, você deve sentir falta de brilho. O que é uma voz de batata quente? Eu não sei. Escreve aqui nos comentários para me ajudar. Eu não sei o que é. Faz a sua pergunta de novo, tá? Para eu tentar entender o que é essa voz de batata quente. Agora, com relação a uma voz escura não é ruim. Uma voz escura é ótimo, porque a voz escura ela é mais saudável, porque tem mais amplitude da faringe. É uma voz que tem, normalmente, uma laringe mais baixa. É uma voz que eu posso pensar em brilho. Eu não corro o risco de fazer... Sabe? Então, a voz escura, eu particularmente gosto mais de vozes escuras. Eu não gosto de vozes muito claras, porque eu tenho medo. Eu gosto de vozes brilhantes. Vamos separar as coisas. Uma voz brilhante não quer dizer que ela seja clara. A voz pode ser escura e brilhante. Essa que eu gosto, tá? Voz clara pode ser o que o italiano às vezes chama de sguaiata, que não é legal. Então, cuidado com não confundir. Até maestros confundem isso, tá? Confundem voz clara com voz leve, com voz brilhante. Sua voz está muito escura, está sem brilho. Não, sua voz escura pode ter brilho. Esse é o equilíbrio do chiaroscuro, tá? Mas me ajuda com esse negócio da batata quente, que eu fiquei meio confuso, tá bom? Olá, maestro. Seu trabalho é maravilhoso. Obrigado. Qual os possíveis danos para quem toma água muito gelada na voz? Sou de Mato Grosso do Sul e aqui é muito comum tomar tereré, que é uma bebida em que há uma mistura de água com muito gelo. Tomamos diariamente, desde que acordamos até a hora que vamos dormir. Até mais e abraço. Eu já tomei tererê, tá? Parece um chimarrão gelado, né?
O problema não está em tomar gelado. Normalmente o que a gente associa a um desconforto na voz é o choque térmico. Tomar uma bebida muito quente, depois tomar uma bebida muito gelada. Choque térmico é ruim. O que eu aconselho sempre aos meus alunos é: você precisa descobrir o que te faz ficar esquisito na voz. Por exemplo, tomo leite, fica esquisito. Meu colega toma leite o dia inteiro, não acontece nada. Tomo, sei lá, sorvete, não acontece nada. Ele toma, fica rouco, sem voz. Eu, por exemplo, eu bebo vinho, não acontece nada. Bebo vodka, acontece. Minha voz fica esquisita, não sei porquê. Então, o que eu faço? Não tomo vodka. Tá claro? Então, você tem que descobrir isso. Se você toma tererê e não interfere na sua voz, problema nenhum. E também eu tento incentivar os meus alunos a não viverem em bolhas, sabe? Eu não pego friagem, eu não pego ar-condicionado, eu falei isso agora. Não pego ar-condicionado, não vou não sei aonde, não faço isso, não porque eu sou cantor. Então, aí também não, porque o cantor precisa ser feliz também, né? A gente precisa ser feliz, a gente precisa ter coisas que nos deem prazer além do canto, não é? E às vezes essas coisas que nos dão prazer não são tão saudáveis. Vou te dizer um exemplo, tá? Para mim, Marconi, café. Eu tenho refluxo. Quando eu tomo café, não é tão bom para mim, mas eu já tomei 2 aqui, gravando. Eu amo café. Então, o que eu faço? Melhor, eu tomo o meu aloe vera sempre em jejum, cuido do meu refluxo para que eu possa tomar o meu café e minha voz não ficar ruim por causa do refluxo, entendeu? Mas eu não deixo de tomar. E quando eu vou no gastro, às vezes ele fala: você não acha melhor diminuir? Eu falo: não, eu amo café, eu gosto. Então, às vezes, quando eu tô em crise... Ixi, agora você veio um refluxo. Ó. Às vezes, quando eu tô em crise, eu não tomo, mas... Você entende? Você tem que descobrir essas coisas que te fazem... por exemplo, você tomou alguma coisa, teve um choque térmico, aí ficou muita secreção, ou você sentiu um rouquinho, sei lá. Sabe? O médico também pode ajudar. Porque às vezes você pode ter, no caso do leite, por exemplo, intolerância... Você produz mais secreção do que as outras pessoas, por exemplo. Entendeu? Tem gente que tem problema com chocolate. Eu não sei porque eu não como chocolate, eu não gosto. Mas, não sei, acho que não tem problema com chocolate. Tem gente que tem, entendeu? É importante você descobrir o seu. Agora, no Mato Grosso do Sul, tá puxado pra você. Porque eu já fiz concerto no Mato Grosso do Sul e é quente. Eu tomaria gelado o dia inteiro. Eu odeio calor. Então... Minha visão, tá? Minha maneira de pensar. Tem outros profissionais da voz aqui que estão dando cabalhota pra trás e ele tá mandando a pessoa tomar gelado. Entendeu? Como é minha verdade, pouco me importa o que os outros pensam. A Ares falou agora. Eita. Tenho uma dúvida. Se souber me responder, por favor, me ajude. Quem foi um dos pioneiros a desenvolver a técnica vocal? Tipo, como descobriram a função dos ressonadores e cavidades do nosso corpo para o canto? Bom, por incrível que pareça, nós temos tratados de canto de 1300. Às vezes eu me assusto um pouco quando eu vejo tratados tão antigos falando de ressonadores, ou não uso esse nome, mas a voz, por exemplo, dividir a voz em 3. Voz de peito, garganta e cabeça. 3 registros. Que hoje a gente poderia pensar em denso, médio e tênue. Sabe? É impressionante isso. Mas nós consideramos como o primeiro cientista vocal o Garcia, em 1800. Então, por quê? Porque o Garcia começou a analisar mais a fisiologia em cadáver, ou mesmo nele, porque ele fez a autolaringoscopia, ele pegou o laringoscópio, ele começou a ver nele mesmo e nos alunos como funcionava. É óbvio que ele via pouco, né, da musculatura, mas ele via. É considerado Garcia, essa pessoa mais científica. O Lamperti se utilizava de um fisiologista que chamava-se Mendel, que escreveu um tratado chamado Hygiène de la Voix. Então, ele meio que utilizava do que o fisiologista falava. Mas, se você levar em consideração o que a gente sabe hoje sobre fisiologia, sobre musculatura, sobre pedagogia vocal, esses caras eram gênios. Porque
Por exemplo, participação muscular você pode medir através de um exame chamado eletromiografia, por exemplo. Mas isso não existia. Como é que você sabe que músculos você está usando? Então, na questão do apoio mesmo, como que você sabe? Como é que ele sabia que era o diafragma? Como é que ele sabe falar sobre essa nomenclatura? Às vezes eu me assusto quando eu leio tratados antigos. E quanto mais antigo, mais eu me assusto. Às vezes eu leio tratados de outros instrumentos. O Quantz, por exemplo, escreveu várias coisas, mas ele era flautista. Mas ele fala sobre respiração, sabe? E é agrícola, sabe? É bem interessante. E às vezes você vê um tratado moderno ou de um fisiologista ou de um teórico da voz que não me convence. Não gosto. Eu prefiro ler o Garcia do que ler ele. Porque é muito técnico, tem um trabalho científico, tudo, mas na hora da prática não funciona. E o Garcia e o Lamperti foram grandes professores. O Garcia deu aula até depois dos 100 anos. Então, foram grandes professores. Foram professores de divas e divos de 1800. Então, esses caras sabiam o que estavam fazendo. Eles são, né, pilares da escola italiana. Porque você sabe que o cara sabia técnica pelos alunos dele, porque, né, eles não só criaram grandes divas, mas eles criaram também grandes professores. Marchesi foi aluna do Garcia. Grandes professores de canto vieram daí. E a fonoaudiologia bebeu aonde? Nesses tratados também. Então, vamos colocar assim, o cientista vocal que a gente considera é o Garcia como teórico. Mas a gente não pode esquecer que o Lamperti usava o Mendel também, não é? Então, não tem um lugar assim, sabe, quem foi o primeiro. Mas o Tratado do Tosi, por exemplo, é um tratado que fala muito mais sobre a coisa mais ampla do castrato do que de técnica, mas no meio você vai vendo coisas interessantes. O Mantini fala no tratado dele coisas interessantes sobre sopro que passam desapercebidos, assim, você vai lendo e fala, opa, isso aqui que ele falou é interessante, não se deve empurrar o sopro sobre a prega vocal. Então, sabe, são coisas bem impressionantes. Uma das coisas que me deixa mais impressionado com relação aos antigos é Far. Como que eles sabiam classificar um soprano, um mezzo-soprano, um contralto, um barítono, sabe? Às vezes, um barítono vem só depois no Rossini, mas como que eles sabiam isso? Sabe? Não tinha internet. Como você quisesse ouvir um baixo, você tinha que viajar para ouvir. Se você estava numa cidade que não tinha baixo. Sei lá, estou dando um exemplo. Sabe? Mesmo os castrati, donos de uma grande técnica. Eu acredito que todo o conhecimento técnico que nós temos hoje foi decupado, organizado pelos castrati. Porque eles viviam para isso. Eles eram castrados muito cedo e eles viviam dentro de lugares conservados, chamados conservatórios. Então, esses lugares, eles tinham aula 7 horas por dia, 8 horas por dia de contraponto, harmonia, cravo, não sei o quê, composição e canto à frente do espelho para não ter tensão, estudo da musculatura. Então, eu acredito que esses caras são realmente a base da técnica que nós temos hoje da Escola Italiana de Bel Canto. É o que eu acredito. Nem todo mundo concorda, eu acredito nisso. Mas o primeiro, vamos colocar assim, teórico da voz, cientista, a gente considera o Manuel Garcia, tá bom? Olá, maestro. Qual a maior dificuldade já resolvida que você já presenciou com seus alunos? Como foi lidar com o impasse, como o aluno lidava e como foi o estresse e a conclusão disso tudo? Nossa, que pergunta muito interessante. Agora, eu não posso te responder isso com uma, porque eu já tive tantos impasses, tantas coisas. Vou dar alguns exemplos, tá? Maestro, eu não tenho agudos. Esse é o mais comum, né? E aí você vê o aluno na primeira, segunda aula aumentando uma quarta, uma quinta de tessitura. Primeira aula, isso é muito comum, porque você muda o hábito de canto dele, ele encontra os agudos. Isso é impressionante, é muito gostoso, é muito gratificante para o professor e para o aluno. O que mais? Maestro, eu não... Ixi, gente, eu já tô 2 pessoas já gravando muito episódio. Maestro, eu não tenho graves.
Então, de novo, a pessoa chega com esse statement e você mostra para ela que isso não é verdade. Também é muito gratificante. E aí vão acontecendo várias coisas. E você tem razão quando você fala da frustração, porque às vezes o aluno já chega e deposita em você toda aquela frustração. Então, quais são as coisas mais difíceis para mim? Quando o aluno não tem paciência com ele mesmo. Então, isso talvez seja a coisa mais complicada, sabe? Porque quando ele tem paciência com ele mesmo, eu consigo fazer meu trabalho. Quando ele não tem paciência com ele mesmo, ele se irrita com ele mesmo. E aí é um trabalho hercúleo tirar ele dali, sabe? Às vezes tem que mandar para terapia, mais do que para aula de canto. Então, essa parte aqui é a mais difícil. Essa parte aqui, para mim, não é difícil. Essa aqui é. Entendeu? Eu tenho muitas vitórias para celebrar com os meus alunos. São mais de 30 anos de carreira e muitas estrelas que passaram por mim e passam ainda, e eu me sinto um privilegiado, na verdade. Eu acho que eu sou um professor muito privilegiado. Quem assistiu às nossas lives viu que professor que pode fazer esses concertos só com seus alunos e uma qualidade profissional, não é? Ter tantos profissionais. Eu me sinto privilegiado. Eu acho que as pessoas... na verdade, eu me considero muito sortudo por ter essas pessoas perto de mim e pessoas que, querendo ou não, elas vão se tornando minha família, vão ficando próximas, vão tornando família. E aquelas pessoas que não são tão legais vão saindo, que é muito legal também, não é? Nem todo mundo é legal, tá, gente? Isso tem que ficar claro. Nós somos artistas. Nem todo mundo é legal. Nem todo mundo é do bem. Infelizmente, tem pessoas que são tóxicas e vão fazer mal para você. Aí você fala, imagina, um aluno vai fazer mal para você. Vai sim. Vai. E vai te fazer muito mal. E eu aprendi a separar essas pessoas tóxicas da minha vida. Então, talvez esse seja um impasse que eu nunca consegui vencer. Tirar pessoas tóxicas da minha vida ganha o professor de canto. Eu não vou lutar contra uma pessoa tóxica para me vangloriar de que eu consegui. Não, eu tiro essa pessoa da minha vida, tiro essa pessoa do estúdio, passo ela para outro professor e beijo, tchau. Porque eu penso assim, e você deve pensar também, por que o seu professor quer te dar aula se você ganha o mesmo dinheiro de qualquer aluno? Eu ganho o mesmo dinheiro de todos os alunos. Qual a diferença do dinheiro de um para o dinheiro de outro? É que dinheiro de um que vem com o olho brilhando e te admira e tem uma energia boa para você e é uma pessoa do bem, é muito melhor do que o mesmo dinheiro de uma pessoa do mal, de uma pessoa tóxica, de uma pessoa que tá ali, que tá mentindo, que ela, na verdade, ela não quer estudar, ela quer levar o seu nome junto, ela quer se aproveitar de você, ela quer oportunidades, sei lá, coisas que eu não posso dar, inclusive, que eu não dou oportunidade para ninguém. Que oportunidade que eu posso dar? Não sei o que essa pessoa pensa, não é? Então, talvez esse seja o maior impasse que eu, como professor, tenho encontrado. Quando a pessoa é uma pessoa tóxica, eu não consigo vencer isso. E não pretendo vencer. Continuo e divulgo isso para os meus alunos. Os meus pupilos mais próximos, que são professores daqui do estúdio, eu os aconselho a eliminarem as pessoas tóxicas. Porque sabe o que acontece? Quando você elimina um aluno desse, aparecem 10 legais. Eu sei que é difícil para o professor que está começando, às vezes ele dizer, não, eu preciso desse aluno. Mas às vezes essa energia que está ali, essa pessoa meio esquisita, ela está impedindo você de repente, ter alunos incríveis. Então, talvez esse seja o pior impasse que eu já encontrei na minha vida. Espero ter te respondido. Mas fico feliz de poder falar sobre isso. Porque às vezes fica parecendo que o mundo é lindo, que todo mundo é legal e que a gente pode abrir o coração para todo mundo e cuidar de todo mundo. Isso não é verdade. Ainda mais no nosso meio, não é verdade. Eu sinto muito em dizer isso. E você que quer ser um artista, que quer estar nesse meio, você precisa aprender a lidar. Existem pessoas assim em todas as áreas, não só na nossa. Mas na nossa, às vezes, é um pouco grotesco até. Então, vamos nos cuidar, vamos nos proteger. Né? Olá, maestro. Fiquei sabendo nas lições que no ensemble tem muitas músicas em inglês.
Gostaria de entrar futuramente no coral do estúdio, mas não sei nada de inglês. E para que eu consiga cantar em inglês, vou demorar muito tempo, uns 2 anos. Como posso melhorar isso? Você não vai demorar 2 anos para cantar em inglês. Claro que não. Você acha que todo mundo no ensemble canta em inglês? Não. Você só precisa decorar os fonemas. Se você decorar os fonemas, você consegue cantar em qualquer língua. Óbvio que se você soubesse a IPA, que é o International Phonetic Alphabet, o alfabeto fonético internacional, te ajudaria. A gente dá aula de IPA aqui no estúdio, onde a gente ensina os alunos a entender os fonemas para que eles possam cantar em outros idiomas. Mas, por exemplo, o ensemble canta tem uma música da Bratislava, por exemplo, que é um idioma que ninguém fala no ensemble. E eles cantam nessa língua, porque tem uma transcrição fonética para isso. E aí, como é que eles decoram? Todo mundo decora, entendeu? Então, se todo mundo decora, por que você não vai decorar? Eu sei que tem pessoas que têm muita dificuldade para o inglês porque tem um bloqueio. Precisa falar, eu não falo inglês, eu não falo inglês, eu não falo inglês, eu não canto inglês. E aí, daqui a pouco, ela está cantando e nem percebe. Por quê? Porque parou de ter o bloqueio. Porque todo mundo está cantando. Um está cantando do lado, outro está cantando do outro, e ela está copiando os fonemas e está dando certo. E aí, o chefe de naipe pode te ajudar a corrigir. Não é de, ou é the, ou é the. Nunca é de. Então, tira esse D daí. Entendeu? O chefe de naipe vai te ajudando. Não crie um problema onde não existe. Não tem esse problema. Fique tranquilo. Vai dar tudo certo. Tá bom?